Abra sua Bíblia, nós vamos ler da palavra de Deus. Hoje o texto nosso está em Zacarias, né, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Nós estamos aí diante da quinta visão. Zacarias, perdão, irmãos, quinta não, sexta, né, sexta visão. Nós temos aí então o rolo voante e vamos ver o que que o Senhor nos chama a atenção para esse texto hoje, né, o que que ele implica em nossa vida, no nosso tempo, nos nossos dias, a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia, Zacarias 5, versos de 1 a 4. Eu vou ler, os irmãos acompanham assentados. Diz assim: Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: Que vês? Eu respondi: Vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Falaei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Falemos mais uma vez com o Senhor. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso pela tua palavra. Que o Senhor Deus tem falado ao nosso coração em tempos, ó Deus, que nós precisamos, ó Pai, sempre ser alimentados e guiados pela tua verdade. Nos, ó Deus, diante da tua palavra lida e fala ao nosso coração, Deus, segundo, ó Pai, o teu querer. E assim, Deus, nós possamos, ó Pai, sair edificados em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o homem ele descobriu e descobre até hoje. Eu creio que é possível que mais descobertas sejam feitas ainda nesse sentido. Algumas leis que Deus criou. E essas leis, elas são importantes porque elas vão sustentar as coisas, né? Elas vão sustentar o planeta, o que foi criado. Mas eu queria destacar uma aqui, e interessante é que os cientistas descobriram ela, né? Ela existe, né? Só que, na realidade, ninguém sabe explicar como ela realmente funciona, né. Os cientistas não sabem explicar como ela funciona, que chama-se gravidade. A gravidade é aquilo que faz tudo cair, né. Mas o que que é a lei da gravidade? A lei da gravidade, irmãos, é um fenômeno de atração, que comanda a movimentação dos objetos. Então, na Terra, a gravidade, a propriedade faz com que os corpos sejam atraídos para o centro da Terra. Ou seja, o fato, irmãos, de nós não sairmos daqui voando pelo espaço afora, é justamente porque existe essa gravidade que nos sustenta aqui, né. Então, cada corpo celeste tem algum atrativo de gravidade, né. Então, se os irmãos lembram, quando viram aquele filme, os irmãos já devem ter visto por aí várias vezes na televisão, né, quando o homem pisou pela primeira vez na lua, né, aqueles homens pulavam e às vezes um salto deles, eles atingiam uma distância muito grande, porque lá a gravidade ela é menor do que aqui na Terra. Aqui nós não conseguimos pular muito, né. Nesse sentido que na prática, irmãos, o que isso tem para nós é que o objetivo, então, da gravidade é nos manter em algum lugar seguro, aqui na Terra. Mas, irmãos, estamos então diante da sexta, e essa sexta visão chama atenção para a gente justamente para que nós observemos as palavras que são ditas aqui como boas e consoladoras. Até o capítulo 4 nós vimos palavras de ânimo, de verdade, consolo, de esperança. Mas quando chegamos aqui no capítulo 5, versículos de 1 a 4, na verdade, irmãos, essa visão está claramente mostrando para a gente, como nós podemos ver só já lendo o texto, a questão da ira de Deus revelada do céu.
E essa ira, irmãos, vem justamente contra toda impiedade e injustiça que os homens têm cometido. O texto chama a atenção de um rolo que desce do céu. Esse rolo está aberto, e esse rolo então vem trazendo algo. Então, irmãos, claramente nós vemos um Deus que traz paz, mas também traz justiça. Um Deus, irmãos, que exige de nós um relacionamento de obediência à palavra de Deus. Também identifica na visão aqui, irmãos, que esse rolo é aquele que vai dirigir ao povo a essa obediência. Então, irmãos, Deus fará coisas grandiosas, extraordinárias, se nós obedecermos a sua palavra, mas também, como nós podemos ver dentro da história, ele também fará coisas, irmãos, com o próprio povo dele, se o povo dele não obedecer, que entristecerá o povo. À medida que eles obedecem, Deus abençoa. À medida que eles desobedecem, o Senhor pune porque os ama. Lembra? Hebreus fala que Deus nos pune como a filhos amados, não como pessoas rebeldes, não como bastardos, filhos bastardos, que às vezes são colocados de lado e o pai não cuida também, deixa de lado, mas não, irmãos, nós somos filhos amados e por isso ele nos olha com amor. O o apóstolo Pedro deixa bem claro que o juízo de Deus começa pela igreja, não pelo mundo. A gente vê lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Então Deus começa a consertar a igreja, a trazer o juízo sobre a igreja. Por que, irmãos? Por que que Deus faz isso? Algo bem simples, bem simples. Né? É como se eu, por exemplo, aqui na igreja chamasse a atenção do seu filho, porque seu filho está pulando em cima do banco. Mas o meu filho está pulando de lá de cá, em cima do banco, mas eu chamo a atenção do seu e não chamo do meu. O que que você vai pensar de mim? Que autoridade ele tem, não é verdade? Porque ele não corrige o dele, ele vai corrigir os meus, vai corrigir os da igreja. Então, irmãos, assim como Deus é um Deus justo, ele começa a sua justiça arrumando a casa, corrigindo os seus, para que os seus, então, possam servir de testemunho que nós temos um Deus de amor, de graça, que abençoa, que cuida. O Deus amoroso é o Deus que castiga a própria igreja quando ela precisa. Hebreus, irmãos, capítulo 12, versículos 5 e 6, ele nos diz isso. E ele castiga em amor, buscando, não, irmão, simplesmente o extermínio, mas a correção. O que ele quer nos restaurar. Como a lei da gravidade que a gente falou no início, irmãos, não se altera, é importante a gente entender isso, a lei da gravidade não se altera, ela é a mesma, né, desde que o mundo foi firmado, ela continua sendo a mesma. Nós precisamos entender que semelhantemente a lei de Deus, a palavra do Senhor, ela não se altera. Em Mateus 6, versículo 27, Cristo nos diz que retribuirá a cada um conforme as suas obras. Se Deus retribui cada um conforme as tuas obras, como ele diz aqui, ele não está especificando as obras ruins ou boas, mas ele está englobando toda ela. Seja aquilo bom, será retribuído com bondade, seja aquilo que eu faço ser ruim, será retribuído também com justiça, irmãos. Então fica claro que Deus não pode deixar impune qualquer que seja o pecador. Por maior que seja o amor dele pelo pecador, ele pune o desse amor. Então, deixa eu chamar a atenção para você, irmãos. Nós vamos ver hoje aqui como a lei de Deus age sobre os homens. O texto que nós lemos chama atenção justamente para essa aplicabilidade da lei sobre a vida do ser humano. E eu deixo para você aqui, em primeiro momento, que a lei de Deus não é revogada pela alteração das circunstâncias. Irmãos, os judeus foram restaurados. A sua terra, os seus pecados foram perdoados e Deus os ajudou no seu trabalho. Isso nós vimos até aqui. Mas, embora, irmãos, Deus esteja claramente em favor de Israel, a lei de Deus e a santidade do Senhor não pode aceitar todas as coisas pecaminosas feitas pelo homem, seja ele servo ou não. O profeta Naum, lá no capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O culpado em algum momento pagará.
tá? Então, quem pecar será cobrado pelo seu pecado cometido. A culpa recai, irmão, sobre o pecador que pecou, não sobre outra pessoa próxima, não sobre a família, não sobre o inocente, não sobre aquele que veio depois. A visão nos diz que o rolo, a palavra de Deus, percorre toda a terra, no versículo 3. Então, por toda a terra esse rolo passou, irmãos. E em todos os momentos em que encontramos na palavra de Deus, ela sendo identificada como esse rolo que é aberto, que desce do céu, que é entregue a alguém, nós vamos, irmãos, ver justamente saindo dele juízos. É interessante te observar Ezequiel 2, Apocalipse 5, Apocalipse 10, e aqui no texto, todos eles vêm trazer juízo sobre a terra. O rolo está descrito, então, na visão como aberto, ou seja, irmãos, o seu conteúdo já foi revelado. O que o texto está chamando a atenção é que o conteúdo, aquilo que deveria ser feito, que está escrito naquele livro, já começou a ser cumprido. O que acontece agora é justamente isso. Deus tem executado o juízo. Irmãos, as grandes dimensões. É interessante que esse livro, percebe, esse livro não é um livro normal, porque o livro normal não tinha 10 côvados por 20 côvados, tá? Por que não tinha essa dimensão, irmãos? Lembrando, um côvado era por volta de 45 a 50 centímetros. Era a medida do antebraço de uma pessoa normal, né. Normal, tá, irmãos? Normal. Tem pessoas que não têm o corpo normal, então é a medida de um antebraço que normalmente dá por volta de 45 a 50 centímetros. Então, imagine um livro que tem por volta de 5 metros de largura por 10 metros, né. Não tem como. Não é um livro comum. O livro que ele está descrevendo aqui para gente, na verdade, essas medidas têm um propósito. Por quê? É justamente as medidas que nós encontramos no pórtico do templo de Salomão. Quer ver? 1 Reis, capítulo 6, versículo 3. Ele diz o seguinte em 1 Reis, capítulo 6, versículo 3. Olha como a palavra de Deus, conseguimos explicar a palavra com a palavra, né. Uma visão que é bem complicada, mas a própria palavra explica. Então por que que essa medida? Por que que esse rolo tem justamente essa medida? Então, lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 3 nos diz: o pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. 10 de fundo. Irmãos, segundo o Charles White, ele comentando o devido texto, ele diz o seguinte: que os homens, no que tange ao pecado, não serão julgados por medidas estabelecidas ou medida que estabeleceram, ou pesados por suas próprias balanças. É pela medida do santuário que a ação dos homens será pesada. Irmãos, o que que ele está chamando a atenção quando aqui destaca-se a medida, e essa medida é justamente a medida do Santo dos Santos, onde nós observamos ali, onde habitava a presença de Deus, é que o julgamento é feito pelo próprio Deus. O Senhor é quem pesa a balança, assim diz 1 Samuel 2, versículo 3, a parte B dele. É Deus quem vai colocar as medidas. A balança de Deus não pode ser alterada. O que ele está destacando é a medida vem de Deus. E o que que nós vemos hoje no nosso tempo, irmãos? As pessoas querendo medir as outras e até mesmo medir a Deus segundo o seu querer. Então isso aqui Deus não aceitava, mas agora aceita. Não, isso aqui Deus fazia, Deus não aceitava, até matava o pecador, mas agora Deus faz vista grossa. Não, o tempo mudou, gente. A gente precisa mudar a palavra, alterar a palavra. Só que, irmãos, você pode até escrever outra Bíblia, mas você nunca mudará a vontade de Deus. Você nunca mudará os planos de Deus. Nunca. Nunca. O que Deus decretou, está decretado e acabou. Deus não mudará o seu julgamento. Então, irmãos, o julgamento de Deus não é mudado para favorecer. Deus não é um Deus nepotista, né.
não é um Deus que favorece os seus filhos, né, nepotismo é isso, né. Então, Deus não é assim, irmãos, mas o Pai que nós servimos é um Pai justo, um Pai que cobra, um Pai que exige. Então, o texto ainda nos chama atenção, irmãos, quando vimos aí o versículo 3 diz que ele vai percorrendo esse rolo, né, ele vai por toda a face da terra. Então, nos lembra, irmãos, que ninguém será isento de seu julgamento por ele. Os princípios das escrituras são eternos. E o que que é a figura que nós podemos comparar com isso aqui na Bíblia? Nós podemos comparar como, por exemplo, quando Deus mandou lá a praga, né, as 10 pragas do Egito. E se os irmãos lembram, a última praga do primogênito foi uma praga em clara, distinta relação com a obediência. Se todos fossem obedientes, entrassem para dentro da sua casa, matassem o cordeiro, comessem ele ali todo, com ervas amargas, e depois, logo ao amanhecer, fizesse o que era obrigado, passar ali o sangue nos umbrais da porta, e depois queimar tudo o resto que sobrou, irmãos, Deus cumpriria o seu propósito de salvar aquelas pessoas. E ali estava nitidamente implícita a obediência como algo chave para a salvação. E o texto fala que o anjo percorreu todo o Egito, todo o Egito. E eu pergunto a você, você acha que talvez achou algum crente, né, algum judeu relaxado, que talvez: "Ah, depois daqui meia hora a gente passa aqui o sangue"? Será que não, irmãos? Como eu gosto de brincar com os irmãos, tá aí outra coisa pra você perguntar, anota no seu caderninho, chegar para Deus lá, você pergunta: "Senhor, como é que foi lá? Alguém foi negligente?" A Bíblia não fala? Irmãos, obediência é importante. E Deus não vai deixar de nos julgar. Não vai. Nesse sentido, Deus, por exemplo, irmãos, na visão aqui, como nós observamos, Ele é um Deus que vinga o pecado. O Salmo 94 diz isso, irmãos, e nós precisamos entender que essa é a realidade. Nem o lugar, nem o tempo, nem as circunstâncias vão alterar a vontade de Deus, irmãos. De eternidade, eternidade, tudo se cumprirá, porque Deus assim executa todas as coisas. A Escritura, irmãos, é projetada para educar a consciência, para manter vivo o sentido que nós precisamos viver longe do pecado. Irmãos, o Salmo 119, falei muito Salmo 119 hoje, né, justamente por causa da palavra, mas o Salmo 119 tem um versículo interessante que eu estava lendo hoje e não tinha percebido. Ele fala assim, esforço-me para aprender a tua palavra, né. Mas a ideia que eu estava vendo da palavra lá esforçar, né, é justamente de uma luta, sabe, uma luta, uma dificuldade que o salmista tem de poder aprender e praticar aquela palavra. Mas irmãos, deixa eu chamar a atenção para você. Ainda, nós podemos observar aqui como a lei de Deus age. Além disso, né, que Deus não muda, independente das circunstâncias, a lei de Deus também decreta o castigo que virá sobre as transgressões. O versículo 3 diz que esta é a maldição que sai. Ela sai. Então, há uma tendência constante dos homens, irmãos, de abusar da bondade divina, incentivar, irmãos, pecado. Irmãos, o rolo de escrito revela o conhecimento de Deus a todos. Ele vem para trazer atenção para nós que Deus é um Deus que simplesmente não faz vistas grossas. Deus é fogo consumidor. A palavra de Deus nos diz. Irmãos, e ainda hoje nós precisamos lembrar que lá em Êxodo 32, o Monte Sinai continuava lá, né, como símbolo daquilo que nós precisamos entender. Deus é aquele que é zeloso, ele é aquele que precisa ser temido. Irmãos, ele lança mão de tudo o que é pecaminoso, e ele precisa salvar o homem. Em Deuteronômio 27, versículo 26 diz: "Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo". Ou seja, quando eu recebo a palavra, eu preciso entender que ela é para ser cumprida, não é ser ouvida, não é entender, percebe? Você está aqui hoje recebendo uma instrução, isso não é para entrar no ouvido. Entende? Não é para você chegar assim e falar assim: "Ah, o pastor falou um negócio interessante lá do rolo.
"Ah, o pastor falou um negócio interessante lá da medida". É, não. Se isso não fizer diferença na sua vida, aplicando na sua vida, quer dizer que você simplesmente é considerado, como diz aqui Deuteronômio 27, versículo 26, como um maldito, amaldiçoado. A palavra de Deus é para ser cumprida. Você fala assim: "Que absurdo". Irmãos, é isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Quando lá nos evangelhos, né, Tiago ele fala que: "Ó, crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem". Essa fé, irmãos, não é uma fé salvadora, é uma fé maldita. Até o diabo tem. E essa fé diabólica, ela não salva. A fé que salva é uma fé prática. A fé que salva é uma fé que nós exercitamos aquilo que temos ouvido. Temos que fugir, irmãos, o caminho dos pecadores, para que nos tornemos como para que não nos tornemos como um deles, irmãos, e venhamos também a ter a surpresa terrível que muitos que acham que esse Deus que hoje é pregado como não sendo tão ruim assim, não sendo tão exigente assim, irmãos, vão ser surpreendidos no último dia, quando entenderem a realidade do Deus que nós servimos, irmãos. O verdadeiro cristão não tem prazer na prática do pecado, irmãos, mas ele luta constantemente para permanecer longe dessa prática. O Salmo 119, versículo 133, ele diz assim: "Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma". Ele está pedindo a Deus que abençoe para que ele se firme na palavra, firme na palavra. E eu pergunto para você, como está você caminhando debaixo da graça de Deus ou da sua ira? Se hoje, irmãos, esse rolo visitasse a nós, o que ele encontraria em nossa vida? Se o anjo do Senhor passasse, se nós estivéssemos hoje no Egito, irmãos, e tivéssemos que dar aqui diante de Deus as contas da nossa obediência, como seria a minha, a sua casa? Seríamos, irmãos, admitidos como salvos diante do Senhor, ou a ira de Deus cairia sobre nós? Mas a verdade, irmãos, é que nós, olhando para esse texto, ainda podemos entender como essa ira de Deus aqui é administrada sobre nós, como a palavra de Deus vem sobre o teu povo. Em um terceiro momento, deixo para você que a lei de Deus, se a graça divina, não nos mantém longe do castigo eterno. Então, os judeus foram lembrados. E que lembrete foi esse? Que o pecado iria dificultar o seu trabalho. Então, nós sabemos que o pecado ele é e vem desde lá do Éden, prejudicando o homem. Irmãos, e eles queriam então que Deus os ajudasse. O Senhor então foi trazendo diante do homem as facilidades do evangelho para que eles pudessem mudar. Irmãos, em outras palavras, o favor de Deus sempre acompanhou o homem em todo momento se ele servisse a Deus. Pessoas foram abençoadas quando serviram a Deus com alegria e fidelidade. Nós vamos ver pessoas como Abraão se destacando, como seus filhos e seus netos, seus bisnetos sendo abençoados, José, né? E vamos ver que Deus sempre foi estendido ali àqueles homens a graça de Deus quando eles serviram com alegria a Deus. Eles são apenas, irmãos, pessoas que simplesmente receberam a misericórdia de Deus por causa da obediência. Então, nós entendemos que a graça de Deus já estava presente naquele tempo na vida desses homens. Mas veja que interessante o versículo 3 ainda. O que que ele nos diz? Eu queria que você pudesse aí ler comigo novamente o versículo 3. Diz assim: olha, então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Irmãos, perceba que o versículo 3
ele vai nos falar de 2 pecados. Mas por que esses 2 pecados? Especificamente esses 2 pecados. Ele está usando aqui 2 pecados lá do decálogo, dos 10 mandamentos. Mas por quê? São respectivamente o 8º mandamento e o terceiro mandamento. Então, irmãos, isso me trouxe curiosidade. Por que esses 2 pecados, irmãos? E segundo Ross Price, ele vai dizer o seguinte, vai ajudar a gente a entender essa verdade. Por que o 8º e de ordem invertida, né, o 8º e o terceiro mandamento. Irmãos, ele diz o seguinte, que roubo e perjúrio, né, roubo e perjúrio, correspondem ao 8º e ao terceiro mandamento. Essas são as ordenanças que ficam no meio da segunda e da primeira tábua do decálogo, respectivamente. E essas posições talvez representem a totalidade da lei. Então ele está chamando a atenção para leis que eram levadas e eram diretamente obedecidas diante de Deus, e leis que tinham a ver com relacionamento humano, né, com não matarás, não adulterarás e aqui no caso não furtarás. E ele continua dizendo: "Irmãos, os 2 lados do rolo simbolizam as 2 tábuas da lei, onde o primeiro tem relação com Deus e a segunda com a comunhão do homem com o próximo". Então perceba, irmãos, o que ele está chamando a atenção para a gente, que é a indicação clara de que o que Deus está chamando a atenção por ter essa lei no centro, essas 2 leis no centro das 2 tábuas da lei, provavelmente. Ele está chamando a atenção para a gente que toda lei precisa ser obedecida e observada. Em outras palavras, Deus queria que a sua graça chegasse ao povo, porque o povo não podia cumprir todas aquelas leis. Então, nós, irmãos, precisamos entender que a graça, se não fosse administrada a nós, hoje, nós não poderíamos de forma nenhuma completar todos os quesitos que ela tem para nós. Nós, irmãos, somos falhos. Até brinquei hoje cedo com a Mirene, né, Mirene? Brinquei com a Mirene. A gente é assim, né, irmãos? A gente pode chegar e falar o seguinte: olha, eu chego às vezes para Vanessa e falo assim: Vanessa, eu pequei, Vanessa, mas eu tô com dificuldade, eu sou um mentiroso. Tudo bem, tá tudo bem. Mas se eu um dia tô conversando com o Laerte, e o Laerte fala assim: "Ei pastor, você é um mentiroso, hein". Eu fico nervoso, eu pulo dessa altura, não é verdade? Só não vou bater nem que ele é maior que eu. Mas essa é a dificuldade, irmãos. Nós temos dificuldades quando alguma coisa ou alguém aponta o dedo para as nossas falhas. E o que a palavra de Deus faz conosco, irmãos? O que os mandamentos nos dizem? Que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Por isso que muita gente, irmãos, não lê Bíblia em casa, sabe por quê? Ali não tem nenhum irmão para você desviar, não é verdade? Não é verdade? Não tem nenhum irmão para você desviar. É, na hora que você lê, o pastor falou uma coisa, opa, é pro irmão ler, é mais que eu. Eu sou mentiroso, mas o irmão aqui de trás, ó, acertou ele na hora, bem que ele tá aqui hoje, eu precisava ouvir isso. Já ouviu isso, irmãos? Já ouviu muito isso, né? "Nossa, fulano precisava estar aqui hoje, Deus está tratando você, miserável. Deus está falando é com você". E Deus está chamando a gente, irmãos, a entender que nós não conseguimos observar toda a lei, irmãos, toda a lei. Então, irmãos, por aqui nós compreendemos que a graça precisa atingir o nosso coração. Efésios 2, versículo 9 diz: "Não de obras para que ninguém se glorie, porque a graça atinge o nosso coração". E mesmo assim as nossas obras, irmãos, elas não seriam aceitáveis, porque são falhas. Se não fosse pela graça, nada que nós faríamos, irmãos, chegaria a Deus de forma digna. Então, nós precisamos entender, irmãos, que aqui nós temos o Cristo, somente Cristo nós somos livres, somente em Cristo nós temos graça, somente em Cristo, irmãos, aquela justiça de Deus que viria sobre mim, não vem mais sobre mim, porque o Cordeiro, irmãos, a qual morreu por mim, e aquele sangue, irmãos, que verteu espiritualmente sobre mim, me purificando as minhas iniquidades, é aquilo que me salva, não por mim, não pelo meu esforço, não por aquilo que eu sou, irmãos, mas por Ele, por Ele. O que Ele está chamando a atenção aqui, irmãos, para nós hoje, isso leva no teu coração, querido, se não fosse Deus, se não fosse Cristo, se não fosse a sua graça, todos nós, quando Deus exercesse a sua justiça, seríamos aniquilados. Aniquilados. Mas a graça, ela não anula a obediência.
ela não anula a obediência. Por isso que lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, João escreve à igreja, fala: "Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, mas para o mundo inteiro." O que ele destaca para a gente aqui, querido, é que se nós pecarmos, a nossa luta é sim, irmãos, a nossa luta, ela é espiritual e ela é também interna, dentro do nosso ser, do nosso coração. Hoje, todo dia nós batalhamos, irmãos, e lutamos fielmente diante de Deus. E assim, irmãos, clamamos sempre pela graça dele e precisamos sim clamar a Deus que abençoe nossa vida para que nós, irmãos, possamos viver em justiça diante dele, mas também em graça, porque se não for a graça, nada de nós resta. Se não for a graça, irmãos, quem seríamos de nós? O que seria de nós? A graça de Deus. É isso que nós precisamos. Irmãos, e hoje você está aqui nessa noite e nós vamos participar da mesa, porque a mesa representa a graça sobre nós. A graça que vem sobre nós, irmãos, é uma graça que renova, é uma graça que fortalece, é uma graça, irmãos, que abre os céus para que nós sejamos abençoados por Deus. Louvado seja Deus pela tua graça. Louvado seja Deus que nos transforma. Louvado seja Deus, irmãos, porque sim, Deus é justo, mas sim, a graça sobre nós. A graça sobre nós. Então, Deus, você viu como Deus age sobre o homem, mas eu queria deixar para você que também Deus pode agir com graça na sua vida hoje. E nesse momento, querido, eu queria que você estivesse curvando a sua cabeça e falando com Deus. Como lembramos de 1 João, se por acaso nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, nesse momento, querido, fale com Deus. Confesse diante de Deus o teu pecado. Clame a Deus pelo o seu perdão. Não por você, mas por aquilo que Cristo fez por você. Peça ao Senhor perdão. Peça ao Senhor que purifique. Peça ao Senhor que transforme. Peça ao Senhor que te faça novo. Para que você possa assim também participar desse momento da mesa do Senhor. Pai de amor, o Senhor que está sempre atento, Deus, ao teu povo quando clama. O Senhor, Deus, que entregou Cristo Jesus na cruz. Que ele, Pai, ali cumpriu rigorosamente, Pai, tudo aquilo que nós não conseguimos, Pai. Cumpriu a lei, pagou a nossa dívida, para que nós pudéssemos, ó Deus, nesse momento, estar em tua presença. Ó Pai, abençoa-nos, Deus, porque somos falhos e pecadores. Somos, ó Deus, pessoas que carecem, Deus, da graça, Senhor. E o Senhor, Deus, que sonda mentes e corações, nós clamamos ao Senhor, Deus, que venha, ó Deus, de encontro ao nosso coração, Pai, nos fortalecendo, Pai, porque precisamos de Jesus, precisamos do Cristo, Pai. Por nós mesmos, ó Deus, nós não temos, Pai, como vencer, Senhor, mas por Jesus. E é por nome dele, Pai, que nós reconhecemos o nosso pecado e clamamos ao Senhor, Deus, que tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Pai, mas nesse instante também, quando aqui, Pai, o símbolo da graça se faz presente nessa mesa, o pão e o vinho. Nós, ó Deus, clamamos ao Senhor também, que derrame da tua graça sobre nós. Faz com que, Deus, nós saiamos daqui, Deus, cheios da tua graça. Ó Pai, se tem alguém aqui, Senhor, nessa noite, que o Pai ainda
não faz parte, Deus, daqueles que assentam à mesa, Pai. Seu Deus esteja abençoando e tocando, Pai, para que eles também, Deus, num tempo curto, Deus, possam também participar da mesa do Senhor, Pai, com alegria, com comunhão, com a graça. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.